Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje eu trago pra vocês essa bolsa linda, maravilhosa e super estruturada, que eu utilizei o acessório do momento, mas com um detalhe. O fecho boca de lobo. Só que esse fecho, gente, ele já vem pronto pra você aplicar na sua bolsa. Então, ó, ele já vem com zíper, tá bom? Então, a aplicação é bem mais fácil. Ó, pra vocês verem. E também, gente, esse fecho acompanha a base. Já acompanha a base com o tamanho do fecho, ó, pra vocês verem. Eu utilizei um fecho de 27 centímetros e já veio a base aqui. Deixo todas as informações pra vocês no vídeo e também vou deixar na descrição. Coloquei também, gente, aqui um par de argola articulada pra mim colocar uma alça também com regulagem, tá? Pra gente conseguir aí utilizar a nossa bolsa com mais facilidade, deixando aí sua cliente livre pra escolher o tamanho da alça que ela quer, tá bom? E também, gente, utilizei o fio Rebeca, tá bom? A linha do fio Rebeca de 500 gramas, ele tem 5 milímetros. Eu acho que sobrou ainda uns pedacinhos, bem pouquinho, depois eu deixo na descrição também. Mas um rolo deu pra fazer essa bolsa. Também essa trama, gente. Trama também super diferente, gente. Quando você olha assim, você fala, acha que é um pouquinho complicada, mas se você insiste, eu tenho certeza que o resultado você vai amar. Assim como eu estou, gente, apaixonada por essa bolsa. Ela ficou muito linda. Então, se você é nova ou novo aqui no canal, prazer, meu nome é Natane, mas pode me chamar de Ná. Espero muito que você fique aqui comigo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa seu like e comenta o que você tá achando dessa bolsa. Se você gostou dessa bolsa, gente, esse ponto bem diferentão que até então eu nunca tinha visto tanta facilidade, tá? Então, vamos lá pra aula. O fio que vamos utilizar nessa aula vai ser esse fio Rebeca Fashion de 5 milímetros, tá? Ele é premium, de poliéster, então ele é bem macio, ó. 100% poliéster, tem 500 gramas esse rolinho e tem o tex de 1.600, tá? Cor bem bonita, ó. Vou deixar o nome da cor pra vocês também aqui, que aqui na embalaginha não tem. Mas é bem bonito e bem encorpadinho, tá? Vamos utilizar também esse kit aqui, tá? Lá da MM Criações, que vocês me pediram muito pra fazer aula, que é o fecho boca de lobo. Só que com zíper, tá? Então, ó, pra vocês verem aqui, ele já vem com o canal de zíper e sintético nas laterais, que vai ficar mais fácil pra você unir na sua bolsa, tá? Esse meu aqui é na cor caramelo, com ferragens na cor dourada, de 27 centímetros. Eles têm dois tamanhos, tem o de 27 centímetros e o de 22. E nos dois kits acompanha um fundo também, tá? Nesse kit de 27 centímetros acompanha um fundo de 25 por 12, tá? Então, ó, todo costuradinho pra vocês verem. Bem certinho. E a boca de lobo também toda costurada. Tudo bem certinho. Então, como vocês já sabem, a MM Criações são os parceiros aqui do nosso canal. Então, se você quer adquirir esse kit e muitos outros materiais, eu vou deixar o cupom que é NA10 para vocês garantirem seus materiais com 10% de desconto. Então, corre lá para vocês conseguirem garantir esse kit aqui, esse fecho que vocês estão doidos para me fazer aula. Vocês ficaram malucas quando viram isso daqui, tá? Então, vamos lá. E eu vou utilizar a minha agulha número 6. Tá? Vamos utilizar uma menorzinha, só pra passar aqui também, ó. Pra vocês verem que não passa aqui. Mas uma menorzinha só pra gente conseguir passar aqui por dentro da base. Então, pra começar, tá? Já fiz aqui a limpeza da minha base, como já falo pra vocês sempre fazerem, tá? Principalmente se o fio de vocês for claro. Ó, o meu fio é bem clarinho. Então, eu fiz essa limpeza. Vou utilizar aqui a agulha 4,5, tá? Pra gente passar aqui por dentro dos buraquinhos. Mas pra começar, primeiro de tudo, eu vou deixar o fio auxiliar, tá? Nessa aula eu vou mostrar pra vocês como utilizar o fio auxiliar pra gente subir essa bolsa. Então, eu vou deixar, ó... Eu deixei aqui 1 metro de fio, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui pelo fundo da nossa bolsa, tá? O lugar que você preferir, que com o fio auxiliar o acabamento fica bem perfeito. Vou entrar aqui no meu buraquinho, vou deixar aqui essa pontinha, tá?
E venho aqui e puxo o meu fio pra cima. E vamos reservar o fio auxiliar. E vamos fazer aqui pontos baixíssimos por toda a nossa base, tá? Por toda a volta, pegando todos esses buraquinhos. Lembrando de deixar bem soltinho, pra ficar bem bonita essa nossa base, tá? Sem apertar. Então, vou dar toda a volta aqui e já volto quando eu estiver chegando aqui no último buraquinho. Dei a volta aqui total, tá? E ficamos com o nosso último buraquinho, certo? Vou entrar aqui no meu buraquinho, mas eu não vou utilizar o fio do meu rolo. Eu vou utilizar o meu fio de apoio pra fazer essa última correntinha aqui, ó. Então, eu puxo aqui pra cima e passo aqui por dentro dessa laçada que já estava na agulha, tá? Então, a gente puxa aqui. Ó. E vou fazer o pontinho falso, que eu venho aqui no meu primeiro ponto baixíssimo, pego as duas alcinhas, puxo aqui esse meu fio pra cima e volto aqui no meu último buraquinho. E assim temos o nosso último pontinho. Lembrando que as laçadinhas a gente consegue ajustar, tá? Essas laçadinhas que estão soltas aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês, vou marcar aqui pra vocês conseguirem visualizar como que vai ser aqui, ó, a nossa base, tá? Vou pegar aqui os marcadores pra vocês conseguirem ver. Fiz aqui algumas marcações da nossa base, tá? Como que vai ser? Eu fiz as marcações nas quinas aqui, tá? Bem aqui nas nossas curvinhas. Os 3 pontinhos aqui, ó. O que inicia a curva e contando 3, tá? Então, aqui nessa parte reta, ficou 14 pontos baixíssimos. Daí, em cada quina, os 3 pontinhos, tá? Ó, 1, 2, 3. E 3 entre as quinas. Em um dos lados, entre duas quinas, vai ficar 4 pontinhos, tá? De um lado vai ficar 3 e do outro lado vai ficar 4. Por que isso acontece? Porque a nossa base tem números ímpares de furos. Mas pode acalmar o coraçãozinho aí, porque vai dar exatamente a quantidade de pontos que a gente precisa, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Eu fiz essa marcação para ficar mais fácil para vocês conseguirem visualizar. Vocês podem marcar aí, tá? De modo que fica aqui os 14 pontos dos dois lados, tá? 14 aqui e 14 aqui. Daí, os 3 pontinhos em cada cantinho e os 3 pontos aqui no meio, tá? Eu fiz essas marcações para vocês conseguirem ver bem certinho onde a gente vai fazer os pontos. Porque para dar certo essa trama dessa bolsa, precisa ser múltiplos de 3, tá? Então, vamos lá. Vamos reservar mais uma vez o nosso fio de apoio, tá? E vou vir aqui, ó, um à frente ou um atrás. Mas eu vou fazer uma contagem aqui, porque vai ficar assim, ó. Um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento, tá? Eu só tenho que ver aonde que eu vou entrar com o meu fio, pra mim iniciar certinho a quantidade de pontos que eu mostrei pra vocês. Ó, vou fazer aqui o primeiro, vamos ver. Então, fica aqui, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho. Então, aqui eu sei que é um sozinho, e agora eu vou fazer o meu aumento. No próximo, um sozinho. No próximo, um aumento. E assim por diante, tá? Até a gente chegar aqui no marcador. Então, fiz aqui a sequência, tá? Um lado vai começar com um ponto sozinho e o outro vai finalizar com um aumento, tá? Então, aqui finalizou com um aumento e chegamos nos nossos marcadores, tá? Como que vai ser sempre nos marcadores? E isso vai ser nos 4 cantinhos. Aonde tem um marcador, os marcadores, os 3 pontinhos, vão ser 3 aumentos em sequência, tá? Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro. O meu segundo no próximo, lembrando de dar uma laçada maior aqui,
nessa partinha de cima, tá? E agora o meu último. Um aumento, tá? Então, as nossas quinas, todas as quinas vão ser dessa forma, tá? E agora, nesses 3 pontinhos aqui do meio, vai ser aquela mesma sequência. Um ponto sozinho. No meio, um aumento. E logo em seguida, um sozinho. Tá? Então, essa parte aqui de cima fica desse jeito. Chegamos novamente nos nossos marcadores e vamos fazer os nossos 3 aumentos aqui na sequência. Primeiro aumento. No próximo. Mais um aumento. E aqui agora o nosso último, tá? Tá? Então, aqui fica dessa forma a nossa parte da bolsa. Só pra vocês verem como fica bem certinho, eu preciso que fique bem retinho. Se caso você estiver utilizando aí um fio mais fininho, você vai ter que adaptar essa base, tá? Porque precisa ficar bem certinho. Qualquer coisa vai ter que aumentar aqui os aumentos, tá certo? Então, vamos fazer aqui os 14 espacinhos, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. E quando a gente chegar aqui os nossos 3 marcadores aqui, a gente vai fazer os 3 aumentos. E daí eu volto pra mostrar pra vocês aqui, ó. Porque aqui, gente, ficou com 4 pontinhos. Aqui de uma quina a outra, tá? Então, porque a nossa base aqui tem números ímpares de furos, tá bom? Então, vai dar bem certinho. Então, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz aqui os meus 3 pontinhos juntos, tá? Os meus aumentos, certo? E ficou aqui os nossos 4 pontinhos, que eu falei pra vocês, tá? Então, aqui eu vou fazer de novo aquela sequência de um ponto sozinho, um aumento, mas a gente vai finalizar com um sozinho. Aí, ó, um sozinho. Um aumento. Um sozinho. Já finalizaria aqui do lado de lá, mas aqui eu vou fazer mais um sozinho, tá? Fazendo bem soltinho, lembrando de fazer bem soltinho essa parte aqui, tá? E agora a gente vai continuar dando sequência, tá certo? Então, aqui, como a gente vai fazer os 3 aumentos e vamos continuar dando sequência. Aqui, como a gente finalizou com o aumento, aqui a gente vai iniciar com um ponto sozinho até eu chegar aqui no meu último espacinho, tá? E eu já volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aquele acabamento. Cheguei aqui no meu último furinho, tá? Fiz aquela sequência como falei pra vocês. E aqui vamos fazer 2 pontos juntos, tá? Um aumento. Então, o primeiro eu completo aqui ele total, com o fio do rolo. E o segundo, eu vou iniciar com o fio do rolo aqui, ó. Eu inicio com o fio do rolo, mas vou finalizar com o fio auxiliar, tá? Então, aqui, eu puxo tudo pra fora, ó. Tudo pra fora e vou fazer aquele pontinho falso novamente. Pegando aqui essa alcinha de cima. Ó. Venho de trás pra frente com a agulha, levo lá pra trás. E agora eu vou voltar um pouquinho diferente. A gente tem que entrar aqui dentro, mas temos que pegar também essa alcinha aqui de cima, tá? Então, a gente pega essa alcinha e passa pelo meio da correntinha. E leva o fio pra trás. Dessa forma, tá?
E ficamos assim com a nossa base retinha, como falei pra vocês, tá? Então, ficamos com 75 pontinhos aqui nessa parte de cima, tá? Lembrando que a gente tem que ter múltiplos de 3 pra gente fazer essa bolsa. Pra ficar bem certinho a trama, certo? Então, vamos lá. Agora, vamos virar aqui o nosso trabalho, que a gente já vai começar a iniciar a subida aqui da nossa bolsa, tá? Já podemos iniciar o nosso trabalho com a nossa agulha número 6. Outra coisa que eu vou dar uma dica pra vocês é que toda vez que a gente finalizar uma carreira e você quer saber qual é o fio que você precisa utilizar, o fio auxiliar sempre vai estar em cima, tá? Aqui nessa parte de cima, ó. E o nosso fio do rolo vai ficar na parte de baixo, tá? Então, agora, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer pontos baixos por toda a nossa volta, tá? E vou fazer daquela mesma forma, pegando a alcinha de cima e essa alcinha de baixo, tá? Deixando a alcinha da frente sem trabalhar nela. Então, eu puxo aqui a minha laçada, dou uma alturinha e faço o meu primeiro ponto. No próximo, a mesma coisa, fazendo ponto baixo, tá? Então, vamos dar a volta aqui, fazendo ponto baixo. Quando a gente tiver os nossos 75 pontos, 74, né? Que daí no 75 eu mostro mais uma vez pra você o fechamento. Cheguei aqui no meu último pontinho, tá? A gente vai fazer daquele mesmo jeito que a gente já fez. Vamos iniciar o ponto com o fio do rolo e finaliza com o fio auxiliar, tá? Daí, puxa tudo pra fora aqui, ó. A gente consegue ajustar aqui tudo bem certinho. Leva na alcinha de cima. Pra vocês verem. Ajusta aqui, tá? E levo pra trás. Da mesma forma que a gente já está fazendo. Certo? Ó. Aqui. Como falei pra vocês, alcinhas servem pra ajustar também, tá? Então, fica bem certinho, ok? Agora, a gente vai iniciar a nossa sequência, que a gente vai levar até o final da nossa bolsa, tá? E eu já quero mostrar pra vocês que a gente vai trabalhar, ó, dentro do ponto e embaixo do ponto, ó. Bem embaixo daquela carreira, nessa primeira parte. Então, a gente entra aqui e no meio do ponto, tá? Então, como que a gente vai iniciar essa carreira? Vou vir aqui no meu último pontinho que a gente fez, tá? E vamos entrar aqui bem no meio, como se fosse ponto baixo centrado, tá? Laço aqui meu fio, puxo pra cima e faço o primeiro ponto baixo, tá? Não esquece de ajustar aqui essa parte. Então, eu subi aqui o meu ponto, primeiro pontinho aqui dessa segunda carreirinha, e eu já vou vir aqui, ó, nosso primeiro pontinho. Esse mesmo ponto, só que na parte de baixo. Pego aqui minha agulha, levo aqui pra trás e laço o fio do rolo. E trago aqui pra cima, tá? Vamos dar uma altura bem bacana pra ficar bem bonito esse ponto, tá? E agora eu vou vir aqui, ó, nesse próximo pontinho, tá vendo aqui? E eu vou entrar no ponto baixo, pra fazer o ponto baixo centrado, bem no centro. Então, aqui ficamos com 3 laçadas na nossa agulha. Essa laçada eu vou passar por dentro dessa. E aqui vou ficar com 2 laçadinhas e eu vou fechar aqui mais um ponto baixo, tá? Aqui, a gente tá fazendo um grupinho incompleto. Depois, na volta, a gente vai completar ele. Mas, por enquanto, ele vai ficar dessa forma, tá? Então, vamos lá. Vou pular esse ponto e vou vir no próximo, tá? E vou entrar embaixo, certo? Entra aqui embaixo. Puxo o meu fio aqui pra cima, tá? Só que agora vai ser a parte um pouquinho complicada, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque eu vou ter que voltar, lembra que a gente fez o ponto baixo aqui, no ponto à frente? Aqui a gente tem que voltar, tá? Então, eu vou pegar aqui com a minha agulha, vou voltar nesse ponto que a gente pulou, ó, como se fosse ponto baixo centrado.
Então, eu volto aqui com a minha agulha, ó. Aqui, eu volto ela pra trás. Dou uma seguradinha aqui, só pra não escapar, tá? Passei aqui no meio, tá vendo? Eu vou laçar esse meu fio e vou passar aqui por dentro. E já passo por dentro dessa laçada que tá do fio, que tava na agulha, tá? E já fecho aqui. Nesse próximo, a gente vai fazer um ponto baixo centrado. E agora, vamos fazer daquele jeito que a gente já fez. A gente vai entrar, ó, no mesmo lugarzinho, sempre no mesmo lugar, sempre na mesma... O espacinho a gente vai sair 2 vezes. Laço meu fio, dou uma altura e venho nesse próximo, entro aqui, laço meu fio, passo por dentro e faço o ponto baixo, tá? Essa primeira carreirinha fica um pouquinho desengonçada, mas depois você vai pegando o jeito e vai dando mais altura e vai ficando melhorzinho, tá? Então, vamos lá de novo. Vou pular esse pontinho, vou vir aqui embaixo. Pula essa parte e vem aqui embaixo. Entro lá embaixo, pego o meu fio e subo. Tenho que voltar aqui, ó, no pontinho que a gente pulou. Venho aqui, passo por dentro, laço o meu fio e vou passar por dentro da laçada que já estava na agulha. E fecho aqui meu ponto baixo. Nesse pontinho do meio, vamos fazer um ponto baixo centrado sozinho. Vou entrar novamente aqui nesse espacinho que a gente já fez o primeiro. Subo aqui um pouquinho pra cima, vou entrar nesse ponto baixo. Entro aqui, passo essa laçada por dentro dessa e depois eu fecho o nosso ponto, tá? Então, pra vocês verem como vai ficar cruzadinho aqui, tá vendo? Vamos lá mais uma vez. Pulo esse primeiro ponto, venho no próximo, laço aqui o meu fio, trago pra cima. Vou voltar com a minha agulha nesse ponto que a gente pulou, tá? Bem no meio. Passo aqui no meio, laço o meu fio aqui atrás e já vou passar por dentro dessa laçada que tava na agulha, tá? E fecho aqui, fazendo o meu ponto. Faço aqui um ponto baixo centrado. Vou vir no mesmo espacinho aqui embaixo, ó. Subo aqui esse meu ponto e vou vir no próximo ponto baixo. Passo essa laçada por dentro dessa. E fecho aqui os meus pontos baixos, tá? Então, pra vocês verem como que fica bem bonito. E bem diferente, um ponto bem diferente, tá? Então, vamos dar a volta por toda a nossa base aqui. E quando eu estiver chegando aqui pra finalizar o nosso grupinho, eu volto com vocês. Então, minha gente, cheguei aqui no finalzinho, como falei pra vocês, e ó, sobrou um espacinho. Aí, vocês vão aqui, ó, lá onde já tava, no pezinho de onde já foi começado, iniciado. Laça o fio e traz pra cima. E vamos voltar aqui nesse pontinho baixo que tá escondidinho aqui, tá? A gente não pode deixar de trabalhar nele. Ó, entro aqui, laço meu fio e já passo por dentro aqui da laçadinha, tá? Só que agora, gente, a gente vai fazer o seguinte, eu vou finalizar com o meu fio de apoio, tá? Então, ó, a gente finaliza aqui com o fio de apoio e puxa tudo pra cima. Porque dessa forma, a gente vai conseguir finalizar, ó, com o arremate perfeito, tá? Então, vamos ajustar aqui, tá? Da melhor forma possível. Ajusta bem, ó. Deixa bem ajustadinho. E vamos fazer o mesmo fechamento. Vem aqui na laçadinha de cima, de trás pra frente, com a agulha. Pego o meu fio de apoio, trago pra trás e depois volto aqui, ó. Viro o meu trabalho, pego nas 2 alcinhas, tá? Nessa alcinha e aqui no meio da correntinha de cima. E puxo pra trás, tá? Dessa forma, pra vocês verem como vai ficar perfeito esse acabamento, certo? E agora,
como que vai ser as próximas carreiras, tá? A gente sempre vai iniciar, ó, a gente deixa ó, reservadinho o nosso fio de apoio. E eu vou iniciar aqui, ó, sempre no pontinho do meio, que a gente não trabalhou esse pontinho alongado. Então, a gente pula essa parte aqui e vem no ponto do meio. Entro bem no meio. E subo o meu ponto baixo. Subi aqui o meu ponto baixo, finalizo o ponto baixo, tá? Lembrando que os fios a gente consegue ajustar, tá? Tudo bem certinho aqui. E vamos fazer da mesma forma que a gente iniciou aqui embaixo. Vou vir aqui embaixo desse mesmo ponto que eu trabalhei. Então, eu entro aqui embaixo, ó. E laço o meu fio. Tá? E venho no ponto seguinte e passo por dentro e fecho tudo junto aqui, tá? Ajusta bem certinho aqui, certo? Agora, eu venho embaixo desse próximo. Eu venho aqui embaixo. Subo aqui esse ponto e vou voltar aqui nesse anterior, tá? Da mesma forma que a gente já estava fazendo na carreira de baixo, tá? E fecho aqui. Novamente, no ponto do meio, eu vou fazer um ponto baixo sozinho, tá? Faço um ponto baixo sozinho. E novamente venho aqui embaixo. No pezinho do ponto que a gente já trabalhou. Subo aqui e venho no ponto seguinte, trabalhando da mesma forma, tá? Ó. E vai ficando assim, com essas tirinhas, sempre da mesma forma, tá? Ó, pra vocês irem do lado avesso. Certo? De novo, mais uma vez. Venho no pé do pontinho embaixo aqui do meio. Ó. Venho no pezinho, subo aqui a minha laçada e volto bem aqui no ponto que a gente pulou. Laço o meu fio e subo aqui pra cima e faço o meu ponto. Depois, faço aqui o meu ponto baixo, tá? E depois, faço novamente o meu pontinho alongado. Subo aqui e venho no próximo, tá? Passo por dentro e fecho tudo junto. Conforme você vai subindo as carreiras, tá? Essa primeira carreira fica um pouquinho difícil, mas as próximas vão ficando mais fáceis de você fazer. Principalmente esse ponto que a gente volta, tá? E outra coisa também que eu queria falar pra vocês é que principalmente esse pontinho no meio, ele fica um pouquinho alongado aqui, ó. Pra gente sair no meio das duas perninhas, mas tem que sair bem no meio das duas perninhas, tá? Então, a gente vai fazendo dessa forma aqui, tá? Por todas as carreiras, o fechamento sempre vai ser o mesmo, tá certo? Vai ser sempre a mesma coisa, tá? Lembrando de alongar bem aqui esse pontinho aqui pra ficar bem bonito, tá bom? Então, vamos subir algumas carreiras aí. Quando tiver pronto as minhas carreiras, eu volto com vocês. Subi aqui algumas carreiras, fiz 16 carreirinhas, tá? Daquele mesmo jeito que mostrei pra vocês, tá? Uma dica que eu esqueci de falar pra vocês é que pra vocês conseguirem fazer, principalmente a hora de voltar aqui, ó, não torcer, você tem que subir o fio. Deixa eu mostrar. Então, aqui, vamos iniciar aqui como se eu estivesse iniciando meu ponto. Aqui. E pra gente fazer bem certinho, o primeiro ponto, ó, pra vocês verem como eu subo retinho aqui o meu fio, e eu não deixo ele torcer, tá? Eu deixo ele bem retinho.
Essa parte aqui do primeiro ponto, nem tanto. Mas agora essa parte que a gente volta, ó, eu tenho que vir aqui, eu vou puxar o meu fio, eu tenho que, ó, tá vendo que ele torceu aqui? Eu tenho que deixar ele bem certinho, bem retinho, ó, dessa forma, sem torcer. Pra daí sim eu voltar no meu espacinho e não ter perigo, ó, de ficar torcido esse ponto, tá? Então tem que ficar bem certinho, tá? Desmanchei aqui. Fiz 16 carreiras aqui nessa minha subida. Ficou com 15 centímetros, tá? 15, quase 15 centímetros aqui. E agora vamos fazer algumas carreiras de ponto baixo. Da mesma forma que a gente fez aqui. Só que eu vou pegar, ó, a alcinha de trás novamente, tá? A alcinha de trás e aquela alcinha de baixo. Ó. A alcinha de trás e a alcinha de baixo. E vamos fazendo assim por toda a volta. Dei aqui a minha primeira volta, tá? A gente vai fazer duas. Por que que eu faço essas duas carreirinhas? Pra quando a gente for unir, não ficar em cima desse ponto que a gente já trabalhou, tá? Então, a gente faz essas duas carreirinhas mais simples pra gente encobrir elas, tá? Então, fiz aquele fechamento, que eu já mostrei pra vocês em todas as carreiras. E agora a gente vai subir a próxima carreira. Como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar, ó, pegando essas duas alcinhas, tá? Na de baixo a gente pegou somente uma e a de trás. Nessa a gente vai pegar as duas. Por quê? Porque a gente vai fazer os pontos baixíssimos entre esses pontos aqui, tá? Laço meu fio e faço meu ponto baixo, tá? Ajusto aqui o fiozinho de apoio e vamos fazendo. Mais uma carreira. Mais uma carreira aqui de pontos baixos. E daí, nesses buraquinhos que estão ficando, ó, entre uma carreira e outra, é onde a gente vai trabalhar os pontos baixíssimos pra unir a boca de lobo, tá? Então, vamos dando sequência aqui por toda a nossa volta e eu já volto com vocês. Então, pessoal, demos a volta, como falei aqui pra vocês, tá? E agora é só fazer o arremate. Ó, aqui eu já cortei meu fio. Deixar menorzinho um pouquinho. Fiz o ponto normalmente aqui, tá? E a gente vai ter que finalizar de qualquer jeito. Então, eu levo aqui pra trás. Da mesma forma que a gente fez. A gente sempre faz os arremates, tá? Puxa aqui pra trás. E vamos fazer aqui o arremate dos dois fios, tá? Aqui pra ficar bem certinho. E ó, pra vocês verem como fica essa parte de trás. E a parte da frente, tá? Vamos fazer o arremate aí, mas já quero mostrar pra vocês como que fica, ó. Fica bem certinho. Bem bonito. Na subida da bolsa também. Ó. Então, no final, a gente ficou aqui, ó, somente na parte de crochê. Com 16 centímetros, tá? Vamos agora unir o fecho com a nossa bolsa, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai deixar, ó, o retângulo da mesma forma que ficou na parte de baixo, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer o vinco? A gente vai reparar, ó, bem aqui embaixo, tá vendo? Bem aqui na nossa curvinha. E aonde tá o meio dessa curva, ó, tá aqui em cima, eu vou fazer o vinco. Tá? Ó, aqui é a mesma coisa. No meio da minha curva, faço o vinco. Aqui também. Ó, só que aqui fica um pouquinho diferente, que ela tá bem no meio de uma trama com outra. E aqui a mesma coisa, tá? Vinco nos lugares
certinhos, tá? Então, pra vocês verem como fica bem certinho. Aqui, esses vincos. Outra coisa muito importante é diferenciar aonde é a parte da frente e onde é a parte de trás. Aonde tem um arremate é a parte de trás e a parte sem arremates é a parte da frente, tá? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o meu fecho. Ó. E vou colocar aqui na minha bolsa, tá? No nosso fecho, a gente tem 90 buraquinhos. E na nossa base aqui, a gente tem 75 pontos, tá? Então, a gente vai ter que distribuir aí esses pontos pra ficar bem certinho. Então, vamos lá. Pra parte da união da nossa boca de lobo. Fiz aqui algumas marcações, tá? Utilizei o meu vinco. Eu marquei a parte da frente e a parte de trás, tá? Entre um marcador e o outro, tá? Nessa parte da frente eu tenho 26 pontos, tá? E aqui na parte de trás também, de um marcador ao outro, 26 pontos, certo? Como a gente sabe, a gente tem 75 pontos. Nessa minha lateral, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontinhos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e no sexto a gente marca, tá? Pra ficar mais ou menos no meio, certo? E aqui temos 12 pontinhos. Não precisa ser bem exatamente no meio, porque a gente sabe que é número ímpar. Mas logo a gente vai conseguir acertar aí pra fazer essa costura. Outra coisa muito legal que a gente pode fazer é dar uma abridinha aqui, ó, nessa parte dos pontos, tá? Não precisa se preocupar, se você comprou o kit certinho, ele já vem próprio pra dar bem certinho o fecho, tá bom? A gente só vai fazer isso daqui, ó, pra dar uma facilitada, tá certo? Então, vamos lá. Aqui no meu fecho, eu também dividi os 26 pontos, tá? Então, os 26 pontos da parte da frente e da parte de trás. Sempre no mesmo sentido, ó. Aqui, aqui. Nessa parte dos 26 pontos, a gente não vai trabalhar nenhum ponto em cima de outro ponto, tá bom? Então, a gente vai fazer ponto sobre ponto aqui, bem certinho nessa parte. A parte da compensação de pontos, a gente vai fazer aqui, ó, na nossa lateral, tá? Então, vamos lá. Então, vou pegar aqui a minha parte de trás, ó. Essa é a parte de trás. Aqui no nosso fecho de lobo não tem nenhuma marcação, mas a gente vai encaixar aqui, ó, um em cima do outro, tá certo? Com uma agulhinha menor, vamos pegar aqui o nosso fio. Então, a gente pega o restante do nosso fio, tá? Muito importante não gastar todo o nosso fio na subida da bolsa, tá certo? E agora, vamos trabalhar pontos baixíssimos, tá? De um marcador ao outro, tá vendo que a gente tem os marcadores bem certinhos aqui? Mas a gente não vai trabalhar nessa alcinha de cima, eu vou trabalhar nessa alcinha aqui do meio, tá vendo? Então, abaixo, a gente vai trabalhar, ó. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, tá? Bem certinho os 26 espacinhos que a gente precisa trabalhar. Então, vou deixar a nossa parte da ponta pro lado de dentro, tá? Vou pegar aqui uma agulhinha menor pra gente conseguir passar aqui nos buraquinhos. Pego aqui na nossa parte do fecho e levo lá naquele espacinho que eu preciso pra fazer a união. Puxo aqui o primeiro, venho no próximo e vamos no próximo espacinho, tá? Essa parte aqui é a parte mais tranquila, que a gente não vai ter que pular nenhum ponto por enquanto, tá? Então, vamos fazendo pontos baixíssimos, lembrando de deixar bem soltinho, olhando por baixo pra ver se tá no espaço certo. Ó. Venho no próximo espacinho, entro aqui, tá? Puxo, levo pra trás e assim vou fazendo essa parte, essa nossa primeira parte, tá? Então, vamos fazendo assim, bem devagarzinho, bem com calma, e já volto com vocês pra lateral. Então, trabalhei aqui meus 26 pontos baixíssimos, tá? E chegamos aqui
na nossa parte da lateral, certo? Vou ficar de pé pra ficar mais fácil pra explicar pra vocês aqui. Lembrando que um marcador aqui da nossa parte dos 26 pontos fica pra cá, tá? Então, a gente tem que contar aqui, ó. Vou subir aqui pra vocês conseguirem ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos desse ladinho de cá. Mas no nosso fecho, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 pontinhos, tá? Então, temos aí 6 pontinhos de diferença. Como que vai ser essa compensação? Ó, até deixei o marcador aqui para vocês conseguirem ver. Como a gente tem mais pontos no nosso fecho, a gente vai ter que trabalhar mais vezes aqui. Então, vou mostrar para vocês aqui já na chegada, ó. Eu venho aqui no espacinho, puxo o meu fio e faço um ponto baixíssimo. No próximo espacinho, eu vou fazer novamente um ponto baixíssimo, mas eu vou pegar, ó, o mesmo lugar aqui na parte de baixo. Pessoal, quando vocês forem fazer essa compensação de pontos, o primeiro vocês vão entrar no espacinho e o segundo você vai entrar bem em cima do ponto, porque dessa forma você não sai com o fio pro mesmo lugar, não fica solto, tá? Eu, quando vi, eu regravei, mas eu acabei perdendo esse arquivo. Então, mais pra frente eu vou mostrar pra vocês. Mas pega no pontinho que vai dar certo, tá? Ó, dessa forma temos uma das compensações de pontos. Já vou pegar aqui uma caneta e um pedacinho de papel, pegar aqui na agenda, só pra eu conseguir marcar que nessa lateral a gente precisa fazer 6 compensações. Então, marca aí pra vocês não se perderem, tá? Então, ó, no próximo eu vou fazer um normal. A gente tem que dividir bem essa parte aí. Agora aqui, ó, lembrando que eu tenho que deixar o meu zíper bem aqui no meio, tá? Eu vou fazer novamente a compensação de pontos. Venho no espaço lá embaixo, vou no próximo espaço aqui do meu fecho, mas eu venho no mesmo espaço que eu já trabalhei aqui nessa parte, tá? Agora pode ficar um pouquinho emborcado, mas a hora que a gente fechar esse fecho vai ficar bem certinho. Então, já fiz 2. No próximo, faço aqui mais um, normal, e agora vou novamente fazer mais uma compensação de ponto. Aqui, pego no mesmo lugarzinho. Ó, então, aqui eu já tenho 3. 3 compensações, tá? Já viram aqui meu trabalho, pra ver se tá no lugarzinho certo, ó. Tá quase no lugar certo. Então, aqui o que eu vou fazer? Vou fazer uma compensação de ponto bem aqui na divisa, tá? Então, vamos lá. Entro aqui no meu espaço, mas bem na altura lá do marcador, eu faço o primeiro, volto no mesmo espaço e faço o meu segundo, tá? Então, aqui 4. E vamos dando sequência ao nosso trabalho, tá? Ó. De novo, mais uma compensação. Ó. 1. E o segundo no meu mesmo espacinho. Fiz aqui o meu quinto. E agora, vamos lá trabalhar mais alguns pontinhos, tá? Lembrando que tem que ficar bem certinho essa parte. Ó. E vou fazer o meu último aqui. 1. 2. Pra vocês verem como fica bem diferente. Vamos olhar também pra ver se a gente não tá pulando ponto nenhum, tá? Que a gente não pode pular ponto aqui, tá?
E agora sim, ficamos com a quantidade certa aqui. Ele fica um pouquinho solto, mas já já a gente vai acertar, tá? E agora, iniciamos a nossa parte dos 26 pontos baixíssimos, sem precisar fazer compensação. Agora, a nossa compensação vai ser só ali, agora, na nossa outra lateral, tá? Vamos fazer os 26 pontos baixíssimos. Fiz aqui os 26 pontos baixíssimos, como falei pra vocês, e chegamos aqui na nossa lateral, tá? Uma coisa que eu quero falar pra vocês que é muito importante é que não se prenda a quantidade de compensação, ou se, desse lado de cá tá mais compensação do que essa, não tem problema, tá? O que importa é você deixar essa parte aqui, ó, pra frente e essa parte pra trás, tá? Por que eu tô falando isso? Aqui, no nosso caso, desse lado de cá, que temos 11 pontos aqui na parte de cima, eu fiquei com 20 pontos, 20 buraquinhos aqui na parte do sintético, tá? Então, como eu tenho 9 compensações e aqui eu tenho 20, já vamos fazendo as compensações já na nossa chegada, tá? Uma. Duas. Três. E 4. Vou fazer 4 compensações aqui. Ó, fiz 4 compensações desse lado, tá? A nossa quinta eu vou fazer aqui, ó, nos nossos 2 buraquinhos aqui, já da emenda, tá? E, ó, tá bem aonde tá o nosso marcador. Então, faço o primeiro ponto aqui. E o segundo lá embaixo, tá? Importante meio tentar dar uma abridinha aqui, só pra ficar bem certinho os pontos. Agora o sexto. Pra não voltar aqui, ó, o que você pode fazer é quando for fazer essa compensação, entrar no meio do ponto, tá? Eu tava esquecendo de falar pra vocês. Então, volta bem aqui no meio do ponto. Ó, daí não volta o fio, tá? 7. Vou fazer 2 aqui normalmente. Oito e 9, tá? Aqui. E ficamos aqui com o último espacinho, que é só entrar pra dentro aqui, em qualquer lugarzinho, tá? Ó. A gente entra aqui em um dos espacinhos. Vamos puxar aqui esse nosso fio. Puxa aqui pra frente. E agora é a hora de finalizar, tá? Vou fechar aqui pra vocês verem como que vai ficar a nossa bolsa. Como que a gente vai fazer? Eu vou, ó, forçar aqui, ó. Tá vendo? Aqui na lateral, dos dois lados. Quando você força de um lado, o outro lado já vem, tá? Ó. Aqui desse lado. E lado de cá. Ó, pra vocês verem que lindeza que fica. Tá?
E agora só precisamos fazer o arremate nessa parte de dentro, tá certo? Ó, vamos fazer aqui o arremate, ó. Vamos cortar o nosso fio e tirar os marcadores, tá? Que agora a gente não tem mais por que deixar eles aqui. E vamos fazer novamente aquele pontinho falso aqui no cantinho. E eu já volto com vocês. Então, meus amores, fica assim a nossa bolsinha, tá? Quando você for iniciar, a primeira vez que você for fazer aqui essa parte do vinco, dá uma forçadinha aqui, tá? Dá uma dobradinha aqui, porque no começo ela não tem o formato ainda que ela precisa, tá? Então ela pode ficar um pouquinho mais resistente, mas depois que você força aqui, ela fica bem certinho, tá? E outra coisa, gente, eu vou colocar também uma alça com regulagem, tá? Ó, vou colocar uma alça com regulagem da mesma cor do nosso fecho e um parzinho de argola articulada, tá? Lembrando que a alça e as argolas articuladas também são da MM Criações, tá? Os parceiros aqui do nosso canal. Então, corre lá aproveitar o cupom com 10% de desconto, que é na 10, tá? Em todo o site. Então, vamos lá. A gente vai ter que revezar aqui a parte onde a gente vai colocar as nossas argolas. Vou colocar uma argola na frente e outra argola atrás, tá? Então, eu vou colocar uma aqui, outra aqui, ou aqui, outra aqui, tá? A gente só tem que fazer esse cruzamento aqui, tá? Então, eu vou colocar essa da parte da frente bem aqui, ó. Aqui no cantinho, tá? Pode colocar mais pra dentro, pegar mais pontos, tá? Mas aqui eu só tô mostrando pra vocês. E uma na parte de trás. A gente tem que fazer esse cruzamento aqui, tá, gente? Pra ficar bem certinho, ó. Aqui, pegando mais pontos. Certo? E daí a gente coloca aqui a argola articulada, tá? Pra vocês verem. E fica bem certinho a nossa bolsa. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se você é nova ou novo por aqui. Espero muito que você fique comigo. Deixa o like e comenta o que você achou dessa aula. Se você chegou até o final da aula, comenta aí embaixo menta pra mim saber que você chegou até o finalzinho da aula. Você me acompanhou em todos os detalhes, tá bom? Beijão, meus amores, até a próxima aula.